Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse terceiro dia do tempo litúrgico de Quaresma, a palavra de Deus hoje nos fala da dimensão do jejum. Sabemos que 3 aspectos fundamentais caracterizam esse tempo litúrgico da Quaresma. É a oração, né? Disse Jesus: entra no teu quarto e ali encontrarás Deus presente, que ouve no escondido. Depois fala também da dimensão da esmola, isto é, o nosso amor para com o próximo. E hoje destaca-se de modo todo particular a dimensão do jejum, né? E o jejum não é outra coisa senão um dado que se refere à nossa pessoa. A oração se refere a Deus, a esmola se refere ao próximo e o jejum a nós. E de modo todo particular, a palavra de Deus hoje nos convida a que deixemos-nos tocar primeiramente pela realidade que Deus nos confiou, que somos nós mesmos, e as possibilidades que na nossa natureza Deus já colocou de fazer o bem, mas antes de tudo buscando orientar a nossa própria vida na direção correta, para que o projeto que Deus tem para com cada um de nós se realize o mais plenamente possível. O jejum, então, nos pede de um modo todo particular, não só a mortificação do paladar, mas também a mortificação de tantos elementos constitutivos do nosso dia a dia, para que, nos auto-superando, auto-transcendendo-nos, possamos de fato orientar a nossa vida no encontro com Deus. É esse jejum que o profeta Isaías depois vai proclamar. Não basta o cumprimento, talvez até bastante exato, né, nos nossos deveres religiosos, práticas de piedade, se nada disso é acompanhado pela convicção e, portanto, o comportamento seja expressão deste comportamento, desta convicção, melhor dizendo, né? Então, o profeta vai dizer que ele prefere, né, que o jejum seja de fato aquela de quebrar cadeias, isto é, não só cadeias injustas, mas também tantos outros tipos de cadeias que aprisionam cada pessoa humana. Tornar livres, né, aqueles que estão detidos, isto é, no seu vício, no seu pecado, de modo particular. E de modo todo particular também romper todo tipo de sujeição, de tal modo que no exercício da própria liberdade, cada um de nós encontremos o verdadeiro caminho do amor. Somente ama quem é livre. O tema do jejum aparece também brevemente no texto do Evangelho que foi proclamado, né? O jejum, além de sinal do desejo de conversão, é também sinal de esperança, né? Tanto é verdade que Jesus, a pergunta, né, dos discípulos de João e dos fariseus, aludidos aqui, né, pelo discípulo de Jesus, né, de João, melhor dizendo, né, nós e os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Então Jesus dá uma explicação.
que enquanto o noivo estiver com eles, então ninguém vai jejuar. Quando o noivo for tirado, então todos jejuarão. E esse noivo tirado vai nos alertar sobre a necessidade da esperança. Isto é, ele não está mais visivelmente entre nós, embora espiritualmente, como ressuscitado, sempre estará. No entanto, a nossa condição humana precisa vislumbrar com os olhos da carne também a presença de uma pessoa. Então, na expectativa de que esta visão um dia Deus vai realizar em nossa vida com a eternidade que Ele nos promete, nós vivemos até que chegue esse momento na esperança. Então, o nosso jejum é um caminho que Deus nos propõe através da sua palavra para que trabalhemos a nós mesmos para nos tornar de fato pessoas depois então capazes de realizar também os dois outros aspectos desse tempo litúrgico. Primeiro de tudo, livres que nos tornamos de tantas coisas que nos impedem de nos aproximar de Deus, possamos, pela oração, de fato, encontrar o nosso espaço cotidiano de comunhão e união com Deus. E depois também que esse jejum, este é o trabalho que nós fazemos sobre nós mesmos, nos disponha na liberdade, na pureza de intenção, nos relacionarmos com o próximo. É a esmola, isto é, o bem que nós podemos partilhar com as outras pessoas. Somente assim, na observância desses 3 elementos que a palavra de Deus nos propôs na celebração da quarta-feira de cinzas, é que nós realizamos esse caminho, esse itinerário de preparação para a celebração dos santos mistérios da nossa fé cristã católica, da nossa fé cristã da Igreja de Jesus Cristo. A oração, a esmola e o jejum. Que é o nosso empenho de buscar nos conhecer mais e de nos apropriarmos ainda mais nas nossas próprias mãos a nós mesmos, possamos ter a capacidade, portanto maior, de nos entregar ao próximo pela esmola, que não é outra coisa na obra de caridade, e a Deus sem reserva, que é a nossa vida de oração e comunhão com Ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.